Salve, rapaziada, muito boa tarde. No ar a partir de agora, na Band, na Rádio Bandeirantes e também no YouTube, os donos da bola. Esperamos tanto, hein? Mas esperamos tanto pela retomada do Campeonato Brasileiro. Esperamos tanto pela volta da dupla Grenal, mas não imaginávamos que seria a tragédia que foi. Jogos horrorosos, tanto do Grêmio na Arena quanto do Internacional na Fonte Nova. Duas derrotas muito merecidas, mas muito merecidas da dupla Grenal, que parece que não soube aproveitar o período para treinamentos na data FIFA. Grêmio e Internacional voltaram muito mal. A gente vai debater muito sobre isso no programa de hoje. Aliás, a enquete é sobre isso. A enquete é sobre possibilidades da dupla Grenal no Campeonato Brasileiro. Nossa enquete para pôquer, transformando vidas com o esporte. Tá lá, na tela. Quem corre mais perigo no Brasileirão? Grêmio de não ir para a Libertadores, Internacional de ser rebaixado. É evidente que essa enquete está baseada com aquilo que a dupla Grenal convive no momento. O Grêmio com uma possibilidade de sair da zona de classificação da Libertadores e o Internacional próximo da zona do perigo, da zona do desespero, da zona do rebaixamento. Então, vem, abre a GRU aqui, deixa eu ver como é que tá o jogo. Vem cá. É o Luizito Soares. Já tá metendo a corneta no Luizito, não? Luizito. Como é que tá? Ele é craque. Tá salvando o programa. Então. Salvando o programa. Tipo Sozinho. Luizito Soares nunca mais botou a mão no chão. Nunca mais. Olha aqui. É incrível. Grêmio 1, Atlético Paranaense 2, de virada. Tem um negocinho aqui, ó. Pode abrir na grua pra mim. Farido. Oi? Tem um presente pra ti aqui. Pra mim? Ribeiro, tá aqui, né? Tá aqui. Todo teu. O paninho pro Pai Nato. Pode passar. Passar o quê? Pode passar o paninho pro Renato. Não, né? Passar o quê? Pode passar o paninho pro Renato. Não, eu acho o seguinte, tenho convicção. Tem pessoas que culpam o Renato e eu não tiro do Renato algum problema pela atuação do Grêmio. Mas o Renato, gente, o Renato teve um time ontem absolutamente... Deixa aqui, cara. Não, o pano mais do que adequado para o início da fala dele. Só um pouquinho. Quando o cara vai com veja bem... Professor Gamba. O Renato tinha à sua disposição ontem nada. Ele não tinha meio campo, ele não tinha ataque, ele não tinha absolutamente nada. Aí tu vai querer culpar o Renato pelas falhas do Grando. Tu vai querer culpar o Renato pelo Reinaldo. Tu vai querer culpar o Renato por não ter volantes. Todos os volantes fora ontem não tinham a possibilidade de jogar. Tu vai querer culpar o Renato porque o Galdino perde gol embaixo do gol. Tu vai querer culpar o Renato. Para aí só um pouquinho. Vamos lembrar. 2021 tiraram o Renato, o Grêmio despencou e caiu. 2017, eu lembro. 2017, o Grêmio é eliminado no Gauchão pelo Novo Hamburgo e ganha em seguida a Libertadores da América. Calma lá, querer destruir tudo que foi construído. O Grêmio é terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. Pode perder posição hoje? Pode perder posição. Foi um horror ontem, foi um vexame ontem. O jogo foi um vexame. Agora, querer responsabilizar o Renato, e vou te dizer mais, professor Felipe Gamba, vou te dizer mais. O Grêmio hoje tem dois expoentes que salvam o Grêmio de estar rodando a zona de rebaixamento. Um é Luizito Gênio Soares e outro é Renato. Tira Luizito do Grêmio e tira Renato do Grêmio e tu vai ver o que acontece. Ontem, na coletiva do Renato, lá estavam o presidente Guerra e o Antônio Brum assistindo. Por que o vice de futebol não foi falar depois do jogo? Ali ele tinha que botar a cara a bater como comandante do futebol do Grêmio. Foi falar antes. Pra que falar antes do jogo? Não falou nada, cara. Não falou absolutamente nada. Chama uma entrevista coletiva ali na zona mista pra falar o quê? O que ele trouxe de... Nada, gente. Fala depois do jogo. Aí sim, depois do jogo, o torcedor quer ouvir, além do técnico, quer ouvir o seu vice-presidente de futebol. Agora... jogar a culpa, o problema do Grêmio, Renato, vamos dizer daqui a pouco que o problema do Grêmio é o Soares. Pelo amor de Deus, o Soares joga sozinho no time do Grêmio. O Soares joga sozinho. Vamos punir o Reinaldo.
Beleza, a maior punição pro Reinaldo é rescindir o contrato. Tá aqui o pano. Farid, aqui, Renato não erra, Não. vamos deixar claro. Não, Renato falei que não erra. Não. Renato não erra. Falei que não erra. Renato não tem responsabilidade por por aquilo que aconteceu no jogo de ontem. Absolutamente, ele que escala. Renato está imune à crítica. Não, senhor. Não, senhor. Imune à crítica. Não, senhor, eu só quero dizer o seguinte. Não, peraí, Farid, eu vou passar para ti, Diogo. Eu só quero dizer o seguinte. Tu não pode chegar e dizer o seguinte, tudo que foi construído no Grêmio até hoje, terceiro colocado... Mas ninguém disse isso, Não, mas se o Ricardo quer destruir o Grêmio... Olha só, professor Gamba, entregue mais um pro Farid, mais um paninho. Dois. Um é pouco, né? Um é pouco. Dois. Farid, assim, ó, passador de pano. eu te respeito muito, te respeito demais. A recíproca é verdadeira. Mas esse tipo de manifestação que tu estás fazendo hoje não é boa para nós. Porque o Renato, ele tem diversos méritos, mas é proporcional à quantidade de problemas e defeitos que ele tem apresentado atualmente. Ontem ele quis me dar essa desculpa, nós não tínhamos 5 volantes. E é verdade, Renato, nós não tínhamos 5 volantes, até um não é volante, é uma improvisação que você mesmo criou e que deu certo em alguns momentos, que é o caso do Gustavo Martins. Maravilha. Só que na semana passada você não tinha esses problemas. O Carbajo estava aí, o Vijaçante estava aí, o time todo estava aí e o Grêmio tomou uma roda no Grenal. Você tem culpa, Renato. Você tem culpa também pelo momento que o Grêmio está vivendo. Eu concordo, o elenco do Grêmio é insuficiente. Em dado momento do Campeonato Brasileiro, você, com este elenco, fez mais do que a gente poderia imaginar. Estar na posição que o Grêmio está hoje não é uma realidade do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Vivemos um momento de ilusão, é um fato. Até imaginando que o Grêmio poderia ser campeão brasileiro. Mas a queda vertiginosa de um time que fez 1 ponto em 9 ou 5 pontos em 15 para tentar ajudar que o Grêmio ganhou, cara, é inexplicável. Renato, o Grêmio tem problemas. Ontem o Grêmio tinha um buraco no meio de campo. O Renato disse que vai me pagar para ir lá dar uma palestra, né, para os jogadores do Grêmio. Eu não quero dar palestra para os jogadores do Grêmio. Foi para ti que ele falou isso? Foi. Eu não quero dar palestra para os jogadores do Grêmio. Você é muito bem pago e com méritos. O salário que você recebe, ele é meritório. Você chegou lá. Eu te admiro. Mas você está devendo. Se tinha um buraco, você tinha que resolver esse buraco. Os 3 zagueiros que você criou deram para o Grêmio a possibilidade de jogar bem. O Grêmio contra o time do Atlético Paranaense no primeiro turno com o Vitor Roque, que é o melhor jogador do Atlético Paranaense, que não estava à disposição porque está machucado, perdeu pro seu Grêmio com 3 zagueiros, com o Cuiabano, com o time reserva do Grêmio. Por quê? O que aconteceu que o Grêmio perdeu a mão? Você perdeu a mão do elenco? Eu acho que não, né, Renato? Você, para mim, é o melhor e maior gestor de vestiário do futebol brasileiro. Mas o Grêmio está perdido. Existem explicações que o Grêmio não encontra. Explicações que vão além do jogo de ontem. O presidente Guerra estava lá ontem e o presidente estava desconfortável. Presidente, eu lhe vi na entrevista coletiva do Renato e você estava desconfortável. Em vários momentos, o Farid elogia o Renato com méritos. O Renato merece os elogios. Mas ele merece hoje também muitas críticas. Muitas críticas, o Grêmio vem decaindo e ele tem tempo para treinar o Grêmio e não está conseguindo tirar mais. Então tu conclui, Diogo, e eu respeito muito também a tua colocação. Primeiro que é interessante essa amostragem, Ribeiro, que nós temos aqui, porque nós temos 2 representantes da torcida do Grêmio, um que vê problemas naquilo que o Renato está nesse momento apresentando no Grêmio e outro que defende Renato. É a real representação da realidade gremista. Isso aí. Há uma divisão na torcida que metade pensa como Farid e metade pensa pelo Diogo. Agora, Faridinho, querido. Diga, meu querido Ribeiro. Eu vou dizer, e você sabe tão bem quanto eu, e eu vou falar para vocês como é que são as coisas, tá? Se você perguntar para qualquer advogado que defende tese no tribunal, políticos, né, que vão para as bancadas debater lá naquelas discussões temáticas e coisa e tal. Isso é uma técnica muito antiga, tá? De você tirar o foco daquilo que é importante. O Renato é um cara muito inteligente e o Renato não precisa nem fazer curso para isso. É um dom dele. O Renato é muito inteligente. E ele sabe onde aperta o sapato da repercussão.
Alguns, por exemplo, colocam na arbitragem, sabe? Ele tira o foco da realidade, da coisa mais importante. Não, vai na arbitragem e às vezes nós caímos que nem patinhos nisso, né? E ficamos, mas o que você quer dizer? E ficamos insistindo e perde-se o foco, tá? E o Renato, ele usa a imprensa como bengala. Nós somos para o Renato e ele nos usa muito bem, ele sabe que nós caímos direitinho, como a válvula de escape. Quando ele está contra a parede, quando ele está apertado, é o óculos do Farid que é o problema, entendeu? É a pergunta do Diogo Rossi que é o problema, é os comentaristas que não têm nome que são os problemas. E ele desvirtua. E ele é muito inteligente, muito inteligente. E ele é assim, sabe? E reconheço, Renato, nós sempre caímos nessa história. O fato é, meu caro Farid, diga, Ribeiro, tá? Que você não precisa deixar de idolatrar o Renato. Você não precisa deixar de cultuar o Renato, porque ele merece ser cultuado. Ele é o ídolo máximo do Grêmio. A história não será apagada. Agora, eu estou com o Diogo, é um desserviço para o Grêmio fazer o que você e o Lucas Colar vai fazer com o Eduardo Cudê, porque ele vai fazer a mesma coisa, voltou, entendeu? Viajou no tempo. Porque eu vou dizer para ti o seguinte, eu estou vendo com uma tristeza enorme o nosso final do ano. É uma melancolia, a coadjuvância que nós estamos estabelecendo para o nosso futebol. Ribeiro. E nós não podemos deixar que o torcedor se conforme desse jeito. Não. Não podemos. Nós temos que cobrar dentro do limite, é verdade, cobrar, porque os clubes Inter e Grêmio atingiram uma régua com méritos que nós não podemos normalizar, abaixar. Porque senão nós vamos ficar como nós estamos hoje, lutando por vaguinha. Isso é uma mediocridade. Isso é medíocre para o tamanho da dupla Grenal. Então, nós, Farid, tu que vai fazer daqui a pouco isso, já pega o pano para ele ali. Eu fui atacado não podem deixar isso acontecer. Eu só quero dizer uma coisa, Farid, antes de passar a palavra para ti. O Ribeiro foi muito feliz e eu concordo com ele. O tamanho do Renato na história do Grêmio e todos os méritos que todos nós aqui reconhecemos no Renato não torna o Renato imune à crítica, Farid. Não torna o Renato imune à crítica. Que o Renato não merece críticas. Como que não? Toda a tua manifestação foi em defesa do Renato, colocando responsabilidade em quem perde gol, em quem toma gol, em ausência de jogadores importantes. Mas o que o Renato Nada vai passa fazer? pelo Renato. Não, passa. 1,9, Farid. Mas o que o Renato vai fazer se ele tem um Ele é elenco? o treinador, Farid. Mas ele não vai jogar. Se o Renato jogasse, ele salvaria o Grêmio. Se ele pudesse voltar 30 anos atrás e voltar a jogar futebol, ele jogaria. Meu amigo Farid, esse argumento, não, né? Não, mas ele esse não pode. Muito raso, mas vem cá, O Renato não joga, não. Não, só um pouquinho. Mas olha o que ele tem. O Renato pediu o Michael e acordou com o YouTube. O Renato pediu o Michael e acordou com o João Pedro Galvão. Mas ele não conhecia o orçamento do Grêmio? Você não conhecia o orçamento do Grêmio? Mas alguém indicou pra ele. Alguém indicou pra ele. Alguém indicou. Eu vou dizer então ele deveria ganhar proporcionalmente, né? Não, mas tudo ele não bem. É um treinador de grande time. Conclui-se aqui o seguinte, tá perfeito. O Renato errou, o Renato não entende nada de futebol. Tá perfeito. Ih, magoou. Retirem Renato do Grêmio. A torcida querem a demissão do Renato. Tá correndo uma lágrima ali. Demitam, vou pegar o paninho. Demitam o Renato do Grêmio e tragam. Quem? Pergunta. E façam o quê? Aplaudam. Porque esses mesmos que estão hoje detonando o Renato, quando o Grêmio garantir a vaga na Libertadores, é o mesmo estádio que quando sai o nome do Renato no alto-falante, ovaciona o Renato. Farid, é que assim, para um pouquinho. Só um pouquinho, Farid. Assim, eu tenho que concordar contigo quando tu diz que o estádio ovaciona o Renato e é pelos méritos que ele mesmo conquistou. Campeão da América como treinador, campeão da Copa do Brasil, pra mim, o maior treinador da história do Grêmio. Isso não apaga nada, mas ele tá errando. Isso, Farid. O time que tá na frente do Grêmio... Mas eu não tô dizendo que ele não tá errando. Farid, tu acabou de dizer, deram pra ele o Iturbe. E deram. Beleza, deram pra ele o Iturbe. O time que tá na nossa frente, o Campeonato Brasileiro com Eduardo Sacha,
Lucas Evangelista, Juninho Capixaba, que foi escurraçado daqui de Porto Alegre. Quem é que escurraçou com o goleiro Cleiton, que é horroroso. O Juninho Capixaba jogaria fácil, né? Quem é que escurraçou ele? Pois é. Mas quem é que os mandou ele jogadores, embora? mas Farid, esses jogadores com um outro treinador estão na nossa frente. Tá bem, então o Renato e não eles serve são mais mais. fracos do Tá que os concluído. nossos jogadores. Tá concluído isso, o Renato não serve Mas mais. não fui perfeito. eu, Farid, não fui Tá. eu que tirei o melhor jogador do nosso time no Grenal e botei no banco. O João Pedro foi reserva ontem contra a equipe do Atlético Paranaense. Por que ele foi reserva? Por quê? Porque o Renato escolheu. O Renato quis. Foi uma escolha dele, não foi minha. João Pedro, na sexta-feira, teve um problema no treino. Não, ele estava com problema familiar, se atrasou para vir Mas pro treino, teve também um problema de E dor por que na ele perna, jogou 45 cara? minutos ontem, então? Porque ele não podia jogar os 90. Ah, não, Farid. Farid, eu te entendo, mas com todo o respeito... Mas tô te dando informação. Tu tá defendendo o Renato com motivos indefensáveis. Eu não e estou eu amo o defendendo Renato, mas não tem como defender Não tenho hoje. procuração do Renato. Não tenho nada com o Renato, além da admiração ao Mas eu te trabalho traria do uma Renato procuração como se tu jogador e quisesse. como... Hã? Eu te traria uma procuração, porque, pô, cara... Não precisa tá de fazendo procuração. mal pro Grêmio isso, não, cara. agora tu tá dizendo que eu vou ter uma procuração do Renato? Não, eu tô te dizendo que eu te daria Então uma, tu vai lá porque e tu está eu fazendo concordo isso. com o Renato. Vai lá e dá um curso pros jogadores do Grêmio. Geraldo Vai lá e dá um Não se entenderam. Eu fui Não se atacado entenderam. gratuitamente nesse programa aqui, de graça. Nós vamos falar do Internacional depois. Eu tô até constrangido hoje de vir aqui nesse programa. Afinal, o Grêmio perdeu aquela coisa toda. Ontem se falou, né? Vamos explicar para ele que o programa tem 1 hora, eu acho que ele não sabe. Só um pouquinho. Eu acho que ele não sabe que o programa tem 1 hora, né? Eu não posso Eu acho falar que ele no não programa. sabe. Tá incomodado com a derrota do Grêmio? Posso falar? Não, porque é porrada no apresentador, é 18 minutos de Grêmio, tem 1 hora o programa. Não, é que eu não consegui tem 2 falar times ainda. pra Eu fui gente abordar, em seguida a gente atacado vai de entrar no graça nesse Inter. programa aqui. Né, mas eu quero dizer o seguinte, ontem se falou, né, que o Grêmio isso, o Grêmio é terceiro colocado, o Grêmio não vai sair do G4. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, né, me despindo do clubismo de novo mais uma Ribeiro. vez. De novo se mais despindo. uma vez, pra dizer o seguinte, ó, o Diogo Rossi, né, deixa eu guardar aqui meu paninho, depois 2 paninhos. Vamos entregar agora, né? Sim, Bora. eu cheio de pano. Vamos entregar agora, Eu não né? ganhei um pano, ganhei uma toalha. 2. Tá bom, vou deixar guardadinho aqui que depois a gente tem muito pra falar. Mas o grande ponto é o seguinte, tá? O Inter tem todos os seus problemas e tem muitos, inclusive, pra gente falar. Mas o Grêmio, né, na figura do Farid, do Diogo aqui, que são os gremistas oficiais do programa, eles falam bastante, né, sobre essa questão da parcela dividida da torcida, mas eu sugiro ao Farid uma coisa, né, e de fato, né, acompanhando o jogo do Grêmio, a gente vê vários problemas. A posição do Grêmio hoje no campeonato, ela é enganosa. E ela pode ser, tem jogo ela ainda, pode cair mais hoje Mas ainda. evidente. E eu não sei se já deu uma acompanhada na tabela do Grêmio nos Já, próximos jogos. é muito difícil. Então, É muito né, difícil. o que o Grêmio Eu está vou se te dizer agarrando mais, da vou te fase dizer de mais, grupos da Colar, Copa se tu me Libertadores permitir. da América, né, que o Grêmio vai ir para Libertadores, que está tudo bem, o Mar de Rosa, o ano excepcional, daqui a pouco Deixa pode eu não só- sobrar não, muita não, coisa. não, Deixa eu te dizer não, aqui, não tem ano excepcional, só quero te dizer o seguinte, até o Diogo, eu queria que tu ouvisse isso. Tô te ouvindo. O Grêmio, que não ganhava fora, ontem me preocupou muito, porque não ganhou em casa também, e perdeu em casa. Então eu estou muito preocupado. E vou te dizer mais, eu não tenho mais a convicção de que o Grêmio classifica na Libertadores. Nem o Renato. E vou te dizer mais, Vocês Ribeiro. ouviram o que Se ele o falou Grêmio, ontem? Claro. Ele já botou uma baita de uma vírgula. se o no ano Grêmio, excepcional. se o Grêmio chegar no G6, e eu queria G4, eu sonhava com o G4, e posso acordar com o G6, e daqui a pouco posso acordar com o Sul-Americano. Sabe onde é que o Renato começa a considerar essa possibilidade real do Grêmio não ir para a Libertadores? Quando ele traz aquilo que o Grêmio fez no ano e coloca como milagre. Não estar lutando pelo Milagre. Renato. Milagre o que foi feito. Que vocês, né, no caso nós, imprensa e torcida, nós não sabemos o que foi feito internamente, que o Grêmio consegue hoje é um milagre. Quer dizer, o Grêmio já está no lucro. Mesmo que não vá para a Libertadores, Renato, esse é o Ribeiro, discurso, é o o Grêmio já discurso. está no lucro. É um discurso que o Renato já montou e apresentou para a torcida. É isso aí. É isso aí. Tá posto. Torcida do Grêmio, Farid, Sim. tem que agradecer se o Grêmio não lutar para não cair. Tem que agradecer por o Grêmio ficar numa faixa intermediária de tabela. E essa, Pelo milagre que o Renato falou ontem que foi feito internamente. E esta narrativa que o torcedor do Grêmio, e depois o Lucas Colar vai fazer a mesma coisa, e o torcedor do Inter ele vai ter que Tu lutar tá contra voltando, isso. tá indo no tempo, tu não sabe o que eu vou falar sobre o O Internacional, Ribeiro. torcedor não pode Mas que aceitar coisa, isso. velho. Não pode. Gente, olha só. O Grêmio é um enorme clube, como o Inter, Palmeiras e Flamengo. Por que vocês acham que o Palmeiras e o Flamengo estão em crise? O Palmeiras é o atual campeão da Libertadores. Ou o Flamengo, Flamengo. né? O Palmeiras é o atual campeão brasileiro e ganhou
Libertadores, Copa do Brasil, ganharam tudo e eles estão numa crise imensa. Sabe por quê? Porque eles são grandes. Tem uma coisa... Pensam grande. Como o Grêmio, Pensam como grande. o Tem Inter. só uma coisa. Então o senhor não vai passar pano de... Porque eu tô aqui pra te... Tem só uma coisa, Tamo Gama. junto, Não, mas Tem se só o uma Ribeiro coisa quer rapidinho. dizer, se o Ribeiro quer passar o pano, ele pode passar. Ele quer falar por mim no programa. Daqui a pouco a gente vai ver 30 se segundos. faz sentido. Pano lá. Faz sentido esse paninho, 30 vai. Pano segundos pra cá, só. pano pra lá. Fala, João. Em 2019, o Internacional chegou à final da Copa do Brasil com o trabalho do Odair Hellmann, que era um ótimo trabalho. Ele criou uma expectativa no torcedor do Inter que se frustrou no final do ano com um time que era ruim. Nesse ano, não estou comparando trabalhos, só estou trazendo semelhanças. Em 2023, o Renato fez um trabalho espetacular no Grêmio, de fato, até agora. Estava muito bom. Criou uma expectativa muito alta. E o Renato talvez não está entendendo só isso, e o Farid também talvez não está entendendo, que a partir do momento que tu cria expectativa no torcedor, o torcedor ele tem o direito total de cobrar isso. Mas tem. A expectativa do Evidente torcedor era tem. ser G3, G2 campeão. Isso. G3, G2 campeão. Foi o Renato que criou essa expectativa. E tá tudo bem, tá tudo certo. E mérito dele Mérito que colocou dele. o Grêmio ali. Só que, cara, quando começa a cair, aceita que tem problema. Mas porque tem tem problema, problemas, mas porque tem tanto problemas. tem problema e o torcedor tem todo o direito, e como tem, e o torcedor é muito maior que tudo que acontece no Grêmio. É maior que todos do Grêmio, é o torcedor do Grêmio. É o seu patrimônio, até porque 70% do estado é gremista. E eu quero dizer o seguinte, ontem quando terminou o jogo, pano, é foi fake uma news, vaia negócio ensurdecedora. Foi uma vaia forte. para todo mundo. Michele Silva, tá na nossa central, tô com o paninho aqui, ó. Botar no ombro. Parabéns, Michele. Com quem será? Ah, não. Não é comprometido. Né? Segura. Ah, desculpa. Michele, a gente está falando do Renato aqui, tá? Falamos há pouco de muito daquilo que ele falou na entrevista coletiva. Foi uma entrevista coletiva muito interessante por parte do Renato. Traz pra gente mais alguns detalhes aí. Parabéns, Michele. Vamos lá, Gamba. Obrigada a todos pelos parabéns. E vamos falar então, vamos trazer a palavra do comandante gremista, o técnico Renato Portaluppi, que falou ontem após a derrota e justificou o porquê, nas palavras dele, na avaliação dele enquanto técnico do Grêmio, o ano do Grêmio, mesmo sem uma possível vaga na Libertadores da América, ainda seria um ano bom. Vamos ouvir o Renato. Sim. Sim. Muito bom. Só o Grêmio, para muita gente que ia brigar para não cair no início do ano, não ter brigado, já está lá na parte de cima da tabela há muitas rodadas, incomoda algumas pessoas. Vai ser muito bom, sim. Ninguém quer saber que o Grêmio baixou, além de ter mudado o grupo, baixou 4 milhões a folha de pagamento. Então você, muitas vezes, contrata um jogador, ele ganha 300 mil, 400 mil, 500 mil, 700 mil, 800 mil. Ele vai entregar muito mais. No momento que você começa a baixar a folha de pagamento, que era a solução para o clube naquele momento, você começa a contratar jogadores bem mais baratos. Então, você não pode exigir tanto também desses jogadores. Nós vemos milagres esse ano. Vai por mim que só quem está aqui dentro sabe dos problemas todos que eles convivem. Mesmo assim, a folha de pagamento está em dia, baixamos a folha. Então, aí, ganhamos o estadual. Muita gente fala, perde o estadual. Não estamos brigando contra o rebaixamento, pelo contrário, estamos brigando na parte de cima da tabela. E o objetivo é esse: enquanto houver chance matemática, a gente vai brigar pelo título. Enquanto houver chance, a gente vai brigar por uma vaga na Libertadores. Vamos tentar respirar dessa forma esse ano. Bom, aí o ano que vem, quem estiver no comando é outra história. Ribeiro Neto. Ribeiro foi muito feliz aqui na primeira manifestação dele, quando ele falou sobre narrativas, né, que o Renato apresenta nas suas entrevistas coletivas. É muito interessante sempre analisar o que está por trás de uma tentativa do Renato na construção de uma narrativa. E nessa última situação ele já deu vários enfoques. Né? Primeiro, quando ele fala assim, o comandante estará aqui, ele está dizendo assim, não estão felizes comigo, peguei outro. Tá? E vai ter o Farid, pode dizer, não, pelo amor de Deus, sem o Renato. Que, aliás, que é uma bengola que o Clube Grêmio instituiu perigosíssima. Vocês já notaram que hoje o Grêmio, se não tem o Renato, ele não tem ninguém. Esta é a bengala e que o Farid assina embaixo. Isso é muito perigoso. Mas o Farid mesmo fala uma coisa que é verdade, contra fatos não há argumentos. De fato, quando o Renato foi embora, o Grêmio caiu. Mas o Renato sempre foi dependente do Renato. Tudo bem. A instituição Eu concordo, criou um modelo. o Renato já saiu outras vezes, né? Embora eu possa te dizer que é que o jeito que o Grêmio estava quando o Renato saiu
também contribuiu. Me diz 2 nomes hoje para substituir o Renato no Brasil. 2 nomes. Voivoda? Não. Abel Ferreira. Não, sim, mas... Ué, vem tô cá, te dando tia. 2 nomes. O Abel Ferreira, há 2 meses atrás... É ruim. É ruim. Não, o Abel é espetacular. Para mim, deveria ser o técnico da seleção brasileira. O Abel Ferreira, eu sou fã do Abel. E o Abel tá mal no Palmeiras, deixa assim. E o ganhou Abel, tudo. O Abel ganhou tudo, Viu? mas Então, olha o se time ele que tem pode ser- o então, Palmeiras, ele pode ser Paulo Ribeiro. criticado, o Renato Mas olha o pode. time que tem o Palmeiras, olha o grupo que tem o Palmeiras, Não, olha o grupo que tem o não, Grêmio. não, Tudo não, isso. não, Não, pelo amor. ele Ah, não, não, tudo só um bem, pouquinho. Não, Vocês vão Farid, enlouquecer. já foi. O Palmeiras não Já tem foi. elenco. Já foi, Não, Farid. o Palmeiras não tem elenco. Farid, o Palmeiras foi pra Pô, duas é que o decisões Palmeiras com se boca desgasta. gurizada. Esse Com rapaz, gurizada. o Abel tá 5 anos no Palmeiras. Só que o Abel há pouco tempo falou. Ele tinha no banco 4, 5 Só um guris pouquinho. pra O resolver Abel, há jogo. 2 meses atrás, falou top 3 dos técnicos no Brasil. Ele citou o Renato e ele citou o Voivoda e Tá citou Mas tá o certo. Dorival. Mas ninguém diminui aqui Farid, o trabalho do Renato. Farid, Mas eu não estou Ninguém diminuindo diminui, o trabalho do ninguém Renato, não estou diminui. falando nada. Por que eu tenho... Vem cá, tia, vocês estão me tirando como Tu tá- o tu tá assessor de estressado. imprensa do Renato? Não, Não, tô brincando. Calma, Que brincadeira calma, comigo. calma, Não, calma, olha aqui, Farid, ó. pelo amor Eu- de Deus. Ninguém falou isso aqui. Não, Ninguém falou mas isso tá aqui. quase. Farid, deixa eu só... É que assim, cara, eu vou defender sempre o Grêmio em cima de tudo, mas jornalisticamente eu Vamos vou lá. sempre estar acima da defesa. Cara, banco do Palmeiras, em Palmeiras 0, Boca Contra o Boca, 0, lá. gurizada, O gurizada. banco lá. Richard Rios, que estava no Guarani, na Série B. Jogador médiozinho. Luiz Guilherme, da base. Mais ou Fabinho, da base. Hendrick, que é um craque, mas é da base. Tá. Breno Lopes, que estava no Juventude, o Grêmio não quis comprar. mais ou menos. Marcelo Lomba, foi escorraçado do Inter. Luan, o jogador que entregou 2 mundiais pro Palmeiras. Vanderlan, da base. John, da base. Cadê? Fala o time do Palmeiras. Não, mas tu falou em Tu grupo. falou do Não, grupo. falou em grupo. Mas é o time que tem o Palmeiras, Hoje, cara. mas, Farid, hoje o Palmeiras não tem esse grupo espetacular que sobra, tem dificuldade, tá aí o banco. O que só reforça o trabalho do Abel Ferreira. Que é um ser baita espetacular. trabalho. Mas não é um grupo espetacular. Não, assim, ó. Porque às vezes Mas as é pessoas... bem melhor que o do Grêmio. Às vezes as pessoas Vem cá, usam... todos, às é, vezes as todos. pessoas usam de qualidade de grupo para diminuir trabalho de treinador. pouquinho. Principalmente treinador Todo estrangeiro. esse grupo- Ah, é bom, mas com esse grupo qualquer um comanda. Todo É esse- bom, todo- mas qualquer um todo seria esse campeão. banco dito Não, pelo Diogo aqui do Palmeiras, todo esse banco seria banco no Grêmio, no lugar dele. Olha o que era o banco do Grêmio ontem. Eu posso dar uma... Mas olha o que tinha o Grêmio de opção. Farid, querido. Pois não, Te Ricardo. levanta, te levanta. Quer trocar Não, de não, que lugar o joelho aqui? tá machucado. Ah, é. Eu acho que é o joelho. Alô, Luizito. Calma. Sabe por quê? O Renato vai renovar o Grêmio. Mas não, cara, E vocês ele estão será o tirando pra técnico do boca. Grêmio em 2000. Mas isso aí é, Vocês estão me assim, tirando pra boca. é a coisa mais certa, porque aqui o Renato se sente muito feliz. Ele ganha um absurdo, merecidamente. Sim. Tem a chave do vestiário, entendeu? E ele tem um modus operandi que ele permite coisas que jamais faria em outro clube. Eu vou dar um conselho pro Fica Renato. tranquilo. Posso dar um conselho Pode, pro Renato? pode. Eu preciso ir a Sem Salvador ter- conversar sem com ter o Alexandre procuração- Ernst em Sem ter seguida. procuração nenhuma do Renato, estão achando que eu sou assessor de imprensa do Renato. Não, Farid. Eu só quero dizer o seguinte, Não, Farid. Renato, não Não, fica no Grêmio ano não, que vem. não. Não fica no Grêmio ano que vem, porque onde tu tropeça querem te destruir. Tu é Não, muito maior que tudo isso. não, Renato, não leva pra esse vai pro lado. Botafogo, Não vai leva pro pra futebol esse lado. árabe, vai pro futebol europeu, vai pra qualquer lugar, Renato. Vou te usar Vai a mesma frase. Qualquer lugar, Renato. Não, só vou usar a mesma frase. Farid, tu acabou de dizer aí. Não leva Tu pra é esse maior lado. que isso. Não leva para esse lado. Não, Foi mas um eu debate- tô foi um sendo debate colocado de numa ideias, situação. um debate Mas de mas ideias. eu não tô defendendo o Renato. Tá. Tá. Ah, tá. Tá que nem o Renato, o Vamos Farid. lá. Não, só um pouquinho. O Farid tá que nem o Renato, ele Se não tem uma coisa que aceita. tá fazendo é defender o Tu Renato. estás fazendo a mesma coisa que o Renato. Exatamente. Tu Habilidade. estás distribuindo as farpas para nós, para defender Pra a tua defender o tese. Renato. Mas Tu também é eu não muito tô inteligente, distribuindo farpa Farid. pra ninguém. Vocês estão me rotulando Não, de um cara não, que tá do lado do Renato, mas ninguém disse passando isso. paninho no Renato. Isso Vocês sim, enlouqueceram, isso mano. sim. Estão enlouquecendo. Quem tá assistindo tá Estão vendo que é uma enlouquecendo. verdade. Vamos lá. Salvador, Alexandre Ernst acompanhou o Internacional ontem. Atuação muito ruim do Internacional. Derrotado pelo Bahia por 1-0. Aliás, saiu barato 1-0 pro Internacional. Tudo bem, Alexandre? Boa tarde. Boa tarde, Felipe Gamba. Boa tarde, todo mundo aí de Porto Alegre. Boa tarde também para a galera aqui de Salvador, né? Um forte abraço para todo mundo aqui da Band de Salvador. E eu tô sendo, obviamente, o protocolo, né? Tô fazendo o protocolo porque de bom esse dia não tem nada, né? Principalmente porque o Internacional foi medíocre,
o Internacional foi, por vezes, burocrático, o Internacional foi até mesmo displicente em diversos momentos do jogo. Primeiro tempo, o Alan Patrick e o Maurício até jogaram mais ou menos, mas no segundo, basicamente, sumiram. O Eduardo Cudê faz escolhas péssimas, horríveis na escalação, não iria com o Gabriel. O Cudê, eu estou ouvindo o papo de vocês aí, vocês defendendo o Renato e tal, o Diogo até falando que ele tem responsabilidades, mas eu não vou passar pano para o Cudê. O Cudê, a derrota do Internacional para o Bahia, ele passa, olha, 70%, 80% pelas escolhas do técnico colorado. Principalmente pelo seguinte, porque se ele quer dar, ele perde o meio-campo no segundo tempo, quando ele tira o Bruno Henrique para botar o Pedro Henrique. Ele já começa mal colocando o Gabriel no início em vez do Rômulo. O Rômulo é muito mais parecido com o Johnny do que os demais jogadores que ele testou e dos demais jogadores que ele usa no decorrer da partida. É claro que a gente tem que avaliar a questão dos desfalques, a questão das suspensões, mas ontem o Internacional foi não só burocrático, mas foi até enfadonho em muitos momentos. Parecia que o Inter não queria jogar na Arena Fonte Nova. No segundo tempo, deixou muito mais por demérito do Bahia do que por mérito seu, deixou de tomar uma goleada dentro da Fonte Nova. E isso, para um time que está querendo buscar G4, G6, Libertadores, isso aqui não é só um balde de água fria, mas é simplesmente algo inaceitável. E agora, com esses 2 pontos do Z4, olha, eu começo a pensar que o meu amigo Farid vai mesmo ganhar o seu perfume. Olha aqui. É possível, Farid, mas olha, não sei nem se o Grêmio vai para a Libertadores. Não sei se esse sorrisinho aí, né? Lucas Colar, vamos lá. Atuação do Internacional ontem, português claro, tá? Português claro. Preguiçosa. Internacional foi preguiçoso no jogo contra o Bahia. A sensação é que o Inter colocou todo o gás de reabilitação para eliminação para o Fluminense no Grenal. E ali ficou o gás no Internacional. E a questão é, o que terá condições de fazer o Inter no Campeonato Brasileiro a partir de agora, senhor Lucas Colar? Bom, vamos lá. Primeiro eu vou devolver o paninho, porque hoje não me cabe, né? O paninho, né? Não me cabe. No chat, não me cabe. Porrada no chat. Porque apesar desse programa duvidar da nossa capacidade aqui, né, Farid? Hoje de crítica, do poder crítica, a gente é capaz, né, de fazer críticas ao time, né? É capaz. Porque ontem, né, eu até fui consultar o calendário do Internacional para ver se o Inter jogou durante a data FIFA, né? Porque o Inter jogou arrastado, parecia que vinha de desgaste, o Grenal tinha sido no sábado passado, no domingo passado. Olha, o Inter se arrastando em campo, né? O Cudê ontem com escolhas, como disse o Alexandre, que não justificam. Enquanto o Cudê ficar abraçado nessa história da hierarquia do grupo, o grupo vai afundar o time do Internacional. O Gabriel ontem só faltou estender um tapete vermelho para o Biel finalizar no gol. O Kehler, que é o reserva do Rocher, todo mundo sabe que o Kehler não vai ficar no Inter no ano que vem. Aí o Inter, em vez de testar os seus goleiros jovens, que muitos são elogiados, o Antony é um fenômeno, o Emerson Júnior é um goleiro campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tá lá o Kehler, que deu todo o canto pro Biel finalizar, né? O Biel vem cortando e ele dá todo o canto para ele finalizar. Depois salva o Inter. Bom, o goleiro que faz milagre de 1-0, quando falha no 1-0 e evita tomar 2, 3, não me serve. Já pode achar um destino pro Kehler aí pra gente colocar os nossos jovens em campo. E o Luiz Adriano, né? Se fala muito sobre ser um jogador de hierarquia, um jogador de Champions League, que o presidente foi buscar lá em fevereiro. Ele tem fobia a gol. O Alan Patrick faz uma jogada espetacular do lado direito, cruza e ele foge da bola. Ele tem uma bola para finalizar que o Bruno Henrique dá para ele, bota lá no barradão. Se o Luiz Adriano não tem tesão por fazer gols, ele não pode ser o atacante do Inter. O problema é que o Luca depois é expulso no lance juvenil, né? O Pedro Henrique entra e o lance do PH é um chute lá na arquibancada. Então o Inter não tem atacante, a gente critica o Valencia é o principal responsável pela eliminação da Libertadores, só que se não é o Valencia, o Inter não faz gols, o Inter não tem ataque. O Inter ontem justificou porque é o pior ataque do Campeonato Brasileiro e quem assina essa derrota é sim o técnico Eduardo Cudê. A lenha de Lucas Colar em Tchatcho Cudê, momento histórico nos donos da...
Ele tá suado, tem um paninho, ele tá suado, eu preciso Aqui, secar ó, o... paninho pra ti. Nossa Ali, ó. senhora! Olha ali. Eu vou conseguir, né? pega o Eu acho branco, que esse programa passou pano durante muito tempo, né? Então, olha só, no Renato e agora, né? Ninguém que eu vou passar pano. Vocês Ninguém que que eu vou passaram passar pano. pano Ninguém. na campanha do ano passado, um legado que deixou não, o Mano mas peraí, Menezes aqui. Aí vamos ver o que vocês vão falar agora sobre o jogo de ontem. Primeiro, ele tá muito nervoso. Tá suado? Tá suado, suado tá ali? suado. Vocês me tiram do sério. Seca, esse programa. Seca, pode secar, suado, é pode pra secar secar limpinho, mesmo, pode. de verdade. A testa ali. É isso aí. Tô irritado. Tá esse irritado. programa. Meu Deus, Colar, olha. Primeiro que eu não tenho nada a acrescentar à tua leitura. Obrigado. Nada. Esse é o meu maior elogio, Nada, então. nada. Não tenho nada a acrescentar. Vamos voltar pro Grêmio. Um resumo do Internacional no desabafo de Lucas Colar. Eduardo Cudê, senhor Ribeiro Neto, tem a sua identidade nessa atuação pavorosa do Internacional contra o Bahia. E nós que aqui falamos muito depois do Grenal, que o 3-2 saiu barato pro Grêmio no Grenal, o Internacional tem que agradecer que foi só 1-0. Não. Assim, a incompetência desse time ruim do Bahia Nossa é um negócio Senhora. impressionante, Fraquíssimo, né? né? Porque os impedimentos é a falta de qualidade dos jogadores. Os jogadores se colocaram em impedimento. Tá criticando o Pedro Henrique, então, que tá sempre em impedimento? Não há dúvida. Então, assim, ó, o segundo tempo do Inter, e o negócio é o seguinte, o primeiro tempo do Inter, eu pensei, pô, o Inter lá, vai sair o gol daqui a pouquinho, né? Tava a diferença, o time do Bahia é limitadíssimo. E o segundo tempo, o Internacional entrou travado de algo é inacreditável que aconteceu. O time entrou travado, assistiu o Bahia, sabe, passar de carro. Os caras estão na beira da praia aqui, os caras... Por incompetência não houve uma goleada. Mas esse é o Campeonato Brasileiro Poderia do ter Eduardo sido a Cudê. maior goleada do campeonato. Tá? A maior goleada. O Bahia Esse perdeu é o 7 gols. Campeonato Teve 3 Brasileiro impedidos. do Eduardo Cudê. Mas tem uma coisa que eu acho que é salutar. Não vou entrar no clichê da derrota maravilhosa. O lado bom da derrota. Não Não existe. existe, né? O lado positivo de perder para o Bahia por 1-0. Com o Ribeiro, né? Mas o foco do Internacional não vai ser desvirtuado, viu, Colar? E o foco do Internacional é sair do perigo. Esse é o foco do Inter. Não, mas não é. Não é. Lá atrás, Não. lá na frente, aí tu vê. Por enquanto, tem que aproveitar O foco do Inter é fazer pontos. Não, É isso peraí, aí. Pra quê? Não peraí. sei. O foco do Desculpa. Inter é aproveitar os confrontos diretos. Desculpa, Ribeiro. O Inter tem confrontos diretos Tu tá contra mentindo. Santos, América, Curitiba, Vasco. Agora? Sequência? Tá é a mentindo. sequência do Inter. Esse é o foco do Inter. Tu tá mentindo. Vai pensar, Libertadores. Desculpa, Porque Ribeiro. é pacto. Isso aí iludiu o Desculpa. torcedor, Não, hein? desculpa. Isso aí iludir Desculpa torcedor. que o Ribeiro- Conversa de Libertadores é para iludir torcedor e tirar foco também. O Ribeiro tá mentindo pro torcedor do Inter. Barbaridade. E eu não vou deixar. Apesar de não ser colorado, eu não vou deixar. O Eduardo Cudê, na entrevista coletiva, depois do jogo, ele foi fortemente questionado sobre a zona do rebaixamento e ele disse que não pensa nisso. E ele, inclusive, voltou a citar a Libertadores da América Tá errado. como possibilidade. Então, assim, o Inter não pensa nos confrontos diretos que vão acontecer daqui a pouco. O seu treinador não considera Não a zona pensa. de E rebaixamento. eu vou fazer. E aqui, ó, e hoje pela manhã eu estava escutando a Rádio Grenal, um abraço pro REC, eu sempre escuto, e ele fez uma lembrança que é extremamente importante. Os confrontos diretos contra os adversários fracos do Campeonato Brasileiro do Inter vão acabar aqui na sequência. Em seguida. Depois vem os adversários pedreira. difíceis É só do campeonato. O maior A erro, pedreira. o maior erro do Internacional, e aí parte da torcida, e isso já foi colocado aqui no programa pelo Colar e pelo Ernest, é ignorar que o Inter está próximo da zona do rebaixamento. Como se fosse uma palavra proibida, como se isso assustasse, pudesse tirar o foco do Inter. Aí se fala em Libertadores, pacto de 12 vitórias em 12 jogos, balela! Gamba. Nem Botafogo, nem Palmeiras, ninguém vai conseguir 12 Não, vitórias isso em não, 12 isso não jogos do existe. Campeonato Brasileiro, mas assim, gente. o que me assusta um pouco, Gamba, é que há 2 semanas atrás, o Internacional era semifinalista da Libertadores, não pode ter destruído tudo, e também o Internacional. Não pode ter. Mas é que no Brasileiro Acabou nunca foi o Inter Mas da é porque- Libertadores. Porque nunca era foi. outro time jogando. Não era outro time, era outro foco. Popava, claro, Era outro foco, mas o foco era tem outra que ser competição. Libertadores e não o Brasileiro. Agora, hoje o Inter tá, isso é fato, a 2 pontos da zona de rebaixamento. E tá posto. Agora, não destrói também todo o trabalho do Internacional. Olha, o grande ponto cara, esse é aqui inacreditável. O que Mas tá não fazendo, pode. assim, Vem cá, 2 semanas atrás estava idolatrando que o Cudê. aconteceu? Estende o tapete vermelho pro Cudê. É o maior técnico da América. Agora o Cudê não presta Pra mais. dar um paninho branco pra ele. Me dá um Volta o pano, pano. Impressionante. Não, mas Tô vem não cá. satisfeito em passar o pano gato, você tá passando um pano no Cudê. Cudê. Impressionante. Tu é muito talentoso. Eu só Impressionante. acho, um Ribeiro, fenômeno, vem que cá. é muito fácil destruir as pessoas, destruir os profissionais. É muito fácil destruir. Agora,
há 2 semanas estava todo mundo elogiando o Cudê e o trabalho do com méritos, ele tem méritos na trajetória dele. Eu não destruí nada. Ele destruiu o time do Inter ontem, contra o Bahia. Agora, o Inter só tem um time decente agora por causa do Cudê. O trabalho do Mano foi ruim. Isso é ponto, tá posto. Agora ontem o erro foi dele. Vamos lá, Alexandre Ernest, bastidores de Eduardo Cudê, a sua entrevista coletiva. Afinal de contas, o Inter fala ou não fala nessa proximidade com a zona do rebaixamento, hein, Ernest? Pois então, Gamba, isso é interessante, tá? Porque na entrevista coletiva, o Eduardo Cudê, ele tenta contemporizar e ele tenta dizer que o Inter precisa jogar mais porque ele sabe que o Inter pode jogar mais. A grande questão é, não é só a derrota pro Bahia, é a forma como foi. E assim, na minha pergunta, na entrevista coletiva, eu questiono ele assim, olha, tu teve os desfalques, com certeza, posso até relevar e a gente chegar num denominador que, ok, eles fazem falta, tá, os jogadores. Mas todos os titulares do Inter, ou boa parte deles, seriam titulares do time do Bahia. Bruno Henrique seria titular no time do Bahia, Gabriel seria titular, Gabriel Mercado, Vitão, todos foram abaixo. Luiz Adriano seria titular no time do Bahia, Wanderson, e aí ele tentou contemporizar também e disse, pois é, mas sabe como é que é? Só que depois do microfone, quando ele levanta para voltar para o vestiário, ele olha para mim e diz assim, tu tens razão, tu tens razão. E aí, quando ele me fala isso, a leitura que eu tenho é a seguinte, ele sabe que o time dele, os jogadores, foram, como tu disseste, Gamba, preguiçosos. Os jogadores foram burocráticos, os jogadores não fizeram por eles mesmos, não fizeram, e além, claro, não dá para tirar o demérito da escalação do Cudê, como eu já falei, tá? E outra... eu destaco aqui para vocês uma frase que ele diz o seguinte, eu não penso no meu futuro agora, vou pensar no meu futuro depois do Campeonato Brasileiro. E isso não tem só a ver com política, isso tem a ver também com a questão de se vamos estar ou não na Libertadores. Se não estar na Libertadores, o Cudê vai ficar no Internacional, o Internacional vai continuar com o treinador caso o Roberto Melo vença a eleição, mas o treinador vai querer continuar com o Roberto Melo? Eu acho que tem essas duas questões para a gente avaliar. O Renato lá na Arena falando do ano que vem, quem tiver por aí pode fazer melhor que eu e tal, dando a entender, e o Cudê também. O Diogo Rossi, sabe no colégio, né? No colégio mesmo, né? A professora tá lá, tenta segurar a turma e tudo mais. Aí tem 2 coleguinhas que não param de conversar. Eles não param, eles ficam conversando o tempo, é o Lucas Colar e o Farid. São os nossos bebezinhos, um tem 2 almofadas ali, né? E estão com algum problema? São parcerias aqui? Eles não param de conversar. Vocês estão contra nós hoje aqui nesse programa? Diogo Rossi, Eduardo Cudê, as críticas são justas a Eduardo Cudê? O Farid já defendeu o Cudê, já defendeu o Renato? Eu acho que ontem ele cometeu diversos erros no jogo, né? Desde o princípio da escalação do Inter, dentro do próprio jogo também. E assim, eu acho que o maior problema é você não identificar a situação que você está. É fugir da sua realidade. Perfeito. Para mim, ontem o Cudê fugiu da realidade, né, depois da entrevista coletiva. Ele esquece essa situação da pontuação do Inter na tabela de classificação, e o Paulinho pode até no futuro aí nos ajudar. Hoje tem 2 ou 3 jogos, 3 jogos que nos interessam o Inter diretamente, cara. E não é mais do que isso. O Colar sabe tudo, sabe tudo. Ele não fala em zona de rebaixamento publicamente, mas a tabelinha tá ali. Mas vem cá, esse discurso, tá ali, mas o discurso do Cudê, Diogo, quando ele fala isso, ele tem que fazer isso para deixar o Não tem, quem faz isso é assessor de imprensa. Vende ilusão pra torcida, Mas não é vender ilusão, tu tem já que... não basta o Lucas Colar que não consegue falar em zona de rebaixamento. Vem cá, tu quer que o Cudê chegue lá e diga assim, pero não se pode, estamos abaixo, não se tem condição alguma, porque lo internacional, mira cá, internacional. Não pode, cara, ele não pode matar o torcedor. Tem que ser realista. Não, realista. Qual é a realidade do Inter hoje, Farid? O torcedor Qual é a realidade do Inter hoje, Farid? 2 pontos da zona de rebaixamento. Mas o torcedor é inteligente, professor Gamba. Terminou. O torcedor é inteligente. Não despreza a inteligência do torcedor. Não é porque o Cudê vem no microfone e diz assim, não, o Internacional está lá em cima. O torcedor vai dizer,
Parabéns, Cudê. Torcedor é inteligente. Não, é que eu acho, Farid. Esse é o problema, Diogo. Eu acho. Esse é o problema de iludir o torcedor. É que eu acho que chegou um momento em que o torcedor, seja de Inter, seja de Grêmio, não é uma coisa assim, cara, ele sabe que a entrevista coletiva do seu treinador, ela precisa ser mais real, ela precisa ser mais clara. O torcedor, ele tem essa consciência. Chega, não existe mais aquela coisa do torcedor vai ouvir a coletiva daqui 2 dias, daqui 3 dias vai se inteirar de alguma forma, tudo é muito instantâneo. O torcedor sabe o que está acontecendo, fala a verdade. No YouTube, Michele Silva comanda a resenha com a turma, já voltamos. Vem comigo, mas triste. Sem felicidade, sem risadinha no chat. Ah, tá de aniversário, não interessa. Olha o que aconteceu ontem. Esperamos a data FIFA inteira. Olha o que aconteceu ontem. Os caras não respeitam o meu aniversário, né? Isso que é dose, viu? Os caras não respeitam o meu aniversário. Eu nem abri a live ainda, de tão incompetente que eu tô hoje. É inadmissível. Olha o que os caras fizeram com o Jefferson. Tu acha bonito os caras fazerem isso com o Jefferson? Olha o que a dupla Grenal fez com o Jefferson. Inadmissível. Ai, vamos lá, gente. Vamos lá. Nem sei o que tem de almoço. Nem sei se vou almoçar. Mas um bolinho de aniversário eu aceitava. Deixa eu ver aqui. Panqueca? Seria muita glória, né? Uma panqueca. Mas tá bem. Uma bisteca milanesa tá. O ruim é que é aquela surpresa, né? Você quebra a casca do bife e aí pode ser um bife ou pode ser um bife. Um bifinho, bem pequenininho. Vamos lá. Feliz aniversário, Michele, 19 aninhos. Chico Kim, saudades. 19 aninhos. Saudades, 19 aninhos. Mas obrigado, gente. Tamo junto. Vocês são muito queridos. Ribeiro tá certo. O Grêmio e o Inter se contentam com pouco. Tá dizendo Mário César Pereira. Não confundir com Mauro César Pereira. Deixa eu ver. Zeferino quer te entregar um presente pro aniversário. Ué, como assim? Tá, beleza. Cadê o Paulo Pires? Tá dizendo o Marco. Paulo Pires tá aqui. Tá ali, fala com eles, Paulinho. Paulinho Pires tá aqui, ué. Aí, tô fala aqui, com pessoal. Eles. Grande abraço a todos aí, ó. Aí, ó, pronto. O Paulinho tá aí, pô. Se o Paulinho não estivesse aqui, eu não estaria aqui. Tá com fome, Diogo? Não. Eu não tenho esse luxo, né? É arroz novinho hoje ou não? Meu amigo, quinta-feira, tá de sacanagem, né? Quinta-feira, arroz novo, tá maluco? Calma, né? É no máximo na segunda. Deixa eu ver o que mais vocês estão falando aqui. Um abraço pra Sorocaba, Gabriel Oliveira, acompanha o Donos todos os dias. Valeu, Gabriel, tamo junto, cara. É nóis. Chacho te diria. Feliz cumpleaños, usted es nuestra. Tá, essa foi talentosa. Denilson, um abraço. Marco também um abraço. Não chora, Michele, tá difícil. Um abraço pro... o Cuca. Pedro Oliveira. Tentando sempre me falar essas coisas aí que eu não posso falar no chat aqui. Essa família Beludo aí é complicado. Cadê o futebol do Vitão? Não sei. Não sou a mãe do Vitão, não sou treinadora do Vitão, não sou preparadora física do Vitão. Você é nossa ou deles? Eu sou minha. Oi. O nosso baiano, né? Pô, que canalice, cara. Tira daí. Sai daqui. Que isso, cara? Esse programa não tem respeito mais, cara. Meu Deus do céu. Você usa Flash Score? Eu uso. Sempre que eu vou fazer plantão aqui, eu uso Flash Score. Paulinho Pires, natural de Vacaria. Sim, Paulinho Pires é nosso. Vacariano, assim como eu. Vacaria é Grêmio? Ou Vacaria é Inter? Há controvérsias. Diego Freitas, um abraço pra ti também, tamo junto. Glauber Silva tá aqui no chat também. Eu tô preocupado com o Ribeiro, tá? A lesão dele ali no começo do programa, acho que sacrificou um pouco o desempenho dele ao longo da partida de hoje. Eu não sei se ele aguenta os 90 minutos.
Se tem o boa tarde hoje, já não ia rolar. Quem quiser saber do que eu tô falando, vai lá no comecinho do programa que o Ribeiro Neto deixou o joelho no merchan lá. Qual o prato de hoje? Me falaram que é bisteca, vamos lá. Como é ser rica, Michele? Não sei, nunca fui apresentada a essa situação. Mas o outro lado eu sei como é que é. Luft, um abraço. Tudo de bom pra ti também, Cláudio. Tamo junto, cara. Valeu. Vocês gostam de fazer aniversário? Eu adoro fazer aniversário. Eu adoro fazer aniversário. Inclusive, a minha meta é quando eu for rica, eu comer bolo de aniversário todos os dias. Porque eu adoro fazer aniversário. Não. 3 vezes por ano aniversário, tá maluco. Não quero... É que eu não gosto de ficar velha, entendeu? Ficar velha que não me pega muito, entendeu? Um abraço pro meu tio, Fabiano Baldoso. Perfeito. Um abraço pro Baldoso. Um abraço pro Baldoso, tamo junto. Michele da Popular. Gamba da Popular, né? Confundimos. Beijo. Bora lá, na tela para vocês, a enquete de hoje do programa que perguntou sobre o que esperar da dupla Grenal, né? Nossa enquete para pôquer. Quem corre mais perigo no Brasileirão? O Grêmio de não ir para a Libertadores da América ou o Inter de ser rebaixado? 52% Grêmio de não ir para a Libertadores, 48% Inter de ser rebaixado. Quase ali um empate técnico, né? Mas, maioria 52, entendendo que o maior perigo é o Grêmio não ir para a Libertadores da América. Muito obrigado pela participação de todo mundo. O programa vai ficando por aqui na Bandeirantes. Vocês seguem com o apito final, o comando do Daniel Oliveira. Ribeiro Neto, fala, Ribeirinho. Um abraço para as meninas do Internacional, né? É verdade. Pela semifinal. Campanha gigantesca. E eu vou dizer, tá? Por favor, me entendam, tá? Que às vezes o cara tem que... Eu já estou falando com nota explicativa. Isso. Já vem com a tecla SAP. Assim, gente... Eu estou parabenizando o feminino do Internacional pela disputa do terceiro lugar, porque o feminino da dupla Grenal ainda não tem a grandeza do masculino da dupla Grenal. Porque se o Inter já tivesse vencido o Campeonato Brasileiro, né, foi vice, né, parabéns, tá adquirindo, né, tá crescendo, né. Se já tivesse um título internacional, nós estaríamos cobrando a derrota. Então, nós não estamos cobrando e estamos... Pelo contrário, valorizando, porque o feminino ainda da dupla está no crescendo, né? No crescendo, é isso que eu queria dizer. E por isso que a gente incentiva, por isso que a gente apoia, por isso que a gente parabeniza a grande campanha que foi feita pelas gurias coloradas na Libertadores da América. Traz o ONU. Alexandre Mota, ele que está chegando aí com Boa Tarde Rio Grande em seguida... Trocar uma ideia. Como é que estava o bife de fígado ontem, Motinha? Boa tarde, Gamba. Boa tarde a todos os integrantes dos Donos da Bola. Maravilhoso o bife ontem. Bife de fígado, molinho, com cebolinha, aquele molho maravilhoso. Ontem o almoço estava genial. Coisa linda. Feijãozinho, arrozinho. Arroz soltinho, novinho, viu? Arroz novinho, feijão novinho, tudo novinho. Bora, demais. Vem cá, tu viu que a turma tá depressiva aqui hoje, né? Duas pauladas ontem. Eu errei tudo ontem de resultado até no feminino eu errei. Agora disse muito bem o Ribeiro, hein? As gurias do Internacional jogaram muito, mataram o Corinthians no primeiro tempo, só que no segundo tempo, com a expulsão da esquerdinha, o Internacional perdeu força dentro de campo e aí o Corinthians acabou empatando numa jogada bonita, aí num gol bonito da Vicky Albuquerque, que na hora de cobrar a penalidade, né, na hora das cobranças, foi a primeira a bater e perdeu, né? E perdeu. Então, assim, parabéns às meninas do Internacional. E eu tenho certeza... Oh, meu Deus. Virou a marca registrada na nossa transição aqui. O Ribeiro sai cruzando a câmera. O dia que ele ficar, a gente vai estranhar. Eu acho que chamaram o Ribeiro para o almoço. Entendi. Então, mais um aqui, ó. Você também vai? Vai mais um. Então tá. Tem mais alguém para sair aí, não? Mota, olha como é que eu tiro. Olha como é que eu tiro o Farid da cadeirinha. Olha como é que eu tiro o Farid da cadeirinha. Vai. Reverência, Mota, para ti. Reverência. Vai lá que o almoço hoje, ó, espetacular. Vai lá, tá? Farid,
Eu vou Farid, ficar, viu, Mota? Você vai ficar, até o Colar? final. Vou te ouvir. Colar vai ficar. Então tá. Né? Leva a almofada aí, Gamba, Farid. você vai ficar também? Eu vou ficar conversando contigo vai até o ficar, final do então tá programa bom. aqui. Ó, novidade aí, eu já era para ter falado isso. Acabei de acompanhar uma entrevista do Renato Augusto. Ele disse que não quer ser um peso para a renovação que Mano Menezes vai colocar em prática no elenco do Corinthians. O empresário disse que não vem para o Sul, né? Que o Renato não vem nem para Grêmio, nem para Internacional. Mas eu ainda aposto as minhas fichas que Renato Augusto pode fortalecer o elenco do Grêmio para a temporada 2024. Joga muito, tem perfil, né? Tem bola. Hoje tem uma questão física e clínica que atrapalha o Renato Augusto. Sim. Pode perguntar para qualquer torcedor do Corinthians. É verdade. O que ele acha do Renato Augusto? É ídolo. Só que o problema é que ele não consegue ter sequência. Se vier para o Grêmio ou para o Internacional, tem que montar um plano para ele, Mota. Não é aquele jogador que vai jogar quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo. Tem que jogar as principais partidas porque ele é decisivo. Ele é essencial. Ele é o diferencial em qualquer equipe do Brasil hoje, o Renato Augusto. Imagina só se vem para Porto Alegre. Ele disse que não quer ser um peso. Bom, eu sou peso desde que me conheço por gente, né? E peso pesado. Então, vamos aguardar aí, vamos aguardar. Obrigado, viu, Gamba? Bom programa, Mota. Valeu, amanhã tem mais Donos da Bola, hein? Inclusive, eu vou chamar os integrantes dos Donos da Bola, porque sexta-feira é dia de dança no Boa Tarde Rio Grande. Eu vou convidá-los, né, para dançar aqui no Boa Tarde Rio Grande.